A Aurora Nascente, por Jacob Böhme. Tradução, apresentação e notas, Américo Sommermann. Terceira edição revista, Editora Polar. 7º capítulo. Sobre a região, lugar e habitação, como também sobre o governo dos anjos. Como estas coisas eram no início e como tornaram-se o que são. Aqui o demônio vai se defender como um cão feroz, pois sua vergonha vai ser descoberta, e desferirá muitos golpes rudes no leitor, para fazê-lo continuamente duvidar de que as coisas sejam assim. Pois nada lhe faz tanto mal do que quando lhe é mostrada sua soberania e o magnífico rei e príncipe que foi. Quando isso lhe é descrito, enfurece-se e debate-se como se quisesse derrubar o universo. Ora, se este capítulo caísse nas mãos de um leitor no qual o fogo do Espírito Santo fosse um tanto fraco, temo que o demônio se prenderia a ele, levando-o a duvidar de que as coisas se passaram conforme escrevo, para que com isso seu reino não seja posto a descoberto e sua vergonha não seja completamente manifestada. Basta que encontre um coração no qual suponha poder insinuar essa dúvida, e não poupará astúcia, fadiga, nem esforços para isso. Vejo muito bem de antemão que este é seu desígnio. Por essa razão, quero advertir o leitor para que leia isto com atenção e arme-se de paciência até chegar à criação e ao governo deste mundo, pois então encontrará na natureza a clara e nítida demonstração disto. Agora observa. Quando o onipotente Deus resolveu em seu concílio produzir de si mesmo anjos ou criaturas, produziu-as de sua própria força e de sua sabedoria eterna, segundo o modo ou a forma do ternário em sua divindade, e segundo as qualidades de sua essência divina. Em primeiro lugar, produziu 3 governos ou domínios reais, segundo o número de sua Santa Trindade, e cada reino tinha a ordem, a força e as qualidades do ser divino. Agora dirige tua mente e teu espírito para as profundezas da divindade, pois aqui uma porta será aberta. O lugar ou região deste mundo, o espaço da Terra, o espaço que está acima da Terra até o céu, e também o céu criado, que foi produzido do meio das águas, paira acima das estrelas, vemos com os nossos olhos, e cuja profundidade não podemos penetrar com nossos sentidos. Todo esse espaço, ou esse conjunto, foi um reino, e Lúcifer, antes de ser rejeitado, foi seu rei. Os 2 outros reinos, a saber, os de Miguel e de Uriel, estão acima do céu criado
e são semelhantes ao outro reino. Esses três reinos compreendem juntos tal imensidão que número humano algum pode exprimi-la e nada pode mensurá-la. No entanto, deves saber que estes três reinos têm um início e um limite. Mas Deus, que de si mesmo produziu estes três reinos, não tem limite algum. Para além desses três reinos, também há a força da Santa Trindade, pois Deus Pai não tem limite. Todavia, é preciso que saibas um mistério, que no meio, ou centro, destes três reinos, é engendrado o esplendor, ou o Filho de Deus. Isso requer um esclarecimento. Lê a segunda e a terceira parte desses escritos, nos quais isso está solidamente estabelecido, pois não se deve entender aqui nada suscetível de divisão nem de medida. Foi por simplicidade e lentidão da inteligência que a coisa foi posta tão negligentemente na primeira vez. E os três reinos estão circularmente ao redor do Filho de Deus. Nenhum está mais longe ou mais perto do Filho de Deus. Um está tão perto quanto o outro do Filho de Deus. Dessas fontes e de todas as forças do Pai, o Espírito Santo sai com a luz e a força do Filho de Deus, em e através de todos os reinos angélicos, e vai para além dos reinos angélicos, o que o anjo nem o homem são capazes de sondar. Por isso eu também não me proponho a sondá-lo, e muito menos escrever sobre isso. Mas minha revelação chega até os três reinos, como um tipo de conhecimento angélico. Não pela minha razão, nem com uma concepção perfeita como a de um anjo, mas por partes, e apenas durante o tempo em que o Espírito se detém em mim. Depois disso, não conheço nada. Quando ele se afasta de mim, conheço apenas as coisas elementais e terrestres deste mundo. Mas o Espírito vê até mesmo nas profundezas da divindade. Talvez alguém perguntará agora: que espécie de substância é essa para que o Filho de Deus possa ser engendrado no meio ou centro desses três reinos? Não é certo que uma hóstia angélica deve estar mais perto dele do que a outra, uma vez que o reino em que estão tem tamanha extensão? E fora desses reinos, a claridade e a força do Filho de Deus não serão mais fracas do que para aqueles que estão perto dele, ou de que para as regiões angélicas? Resposta: Deus fez com que os anjos se tornassem criaturas para que entoassem seus cânticos de louvor e júbilo diante do coração, ou Filho de Deus, e aumentassem a alegria celeste. E onde o Pai poderia colocá-los, se não perante a porta de seu coração? Todas as alegrias do homem, que se fazem sentir na totalidade do homem, não saem da fonte do coração? Assim também, em Deus, é da fonte de seu coração que brota a alegria suprema.
Por isso ele, o Pai, criou os santos anjos de si mesmo, e eles são como pequenos deuses, segundo o ser e as qualidades da totalidade de Deus, para que na força divina pudessem regozijar-se, emitissem seus cânticos e estendessem a alegria que sai ou brota do coração de Deus. Mas o esplendor e a força do Filho, ou coração de Deus, que é a luz e a fonte da alegria, tem sua origem mais magnífica e encantadora no meio ou centro desses reinos. O seu esplendor preenche e atravessa todas as portas angélicas. Porém, tens de entender isso exatamente como eu o concebo, pois quando comparo de maneira figurada o Filho de Deus ao Sol ou a uma esfera, não quero dizer que ele seja uma fonte circunscritível, que o homem possa mensurar, podendo determinar sua imensidão, início e limite. Escrevo assim apenas por comparação, até que o leitor possa chegar ao verdadeiro entendimento. Pois não se quer dizer aqui que o Filho de Deus só possa ser engendrado no meio dessas portas angélicas e não possa sê-lo também fora delas. Pois as forças de Deus, das quais o Filho de Deus é engendrado e de onde procede o Espírito Santo, existem por toda parte. Portanto, como ele poderia ser engendrado apenas no meio dessas portas angélicas? Por isso, o único fundamento e sentido disso é que o Santo Pai, que é tudo, tem suas qualidades mais amorosas e deliciosas nessas portas angélicas, nas quais é engendrada a luz mais encantadora e cativante, a saber, a palavra, coração ou fonte das forças. Foi para sua alegria, glória e magnificência que ele formou os santos anjos nesse lugar ou região. Em verdade, na insondável ou abissal eternidade, tudo está tanto num ponto como em outro. Mas num lugar em que não há criaturas, nada pode ser conhecido, exceto pelo Espírito em suas maravilhas. E esse é o lugar proposto para a glorificação de Deus, que Ele escolheu em si mesmo, de onde sua palavra sagrada, ou coração, é engendrado numa força e alegria triunfantes e no mais sublime esplendor. Pois nota este mistério: a luz, que é engendrada da força do Pai e é a verdadeira fonte do Filho de Deus, também é engendrada no anjo e no homem santo, para que nessa luz eles possam triunfar numa inexprimível alegria. Como, então, ela não seria engendrada por toda parte na totalidade do Pai, uma vez que sua força é tudo e está por toda parte, mesmo onde nosso coração e nossa mente não podem chegar? Ora, onde está o Pai, ali também está o Filho e o Espírito Santo. Pois o Pai engendra por toda parte o Filho, que é sua santa palavra, sua força, luz e som. E o Espírito Santo resulta por toda parte do Pai e do Filho, tanto nas portas angélicas como fora de todas essas portas. Então, quando se compara o Filho de Deus ao Sol
como muitas vezes fiz nos capítulos precedentes, fala-se apenas segundo comparações naturais. E tive de escrever assim para equiparar-me à inteligência do leitor, a fim de que ele possa elevar sua mente nessas coisas naturais e assim subir de um degrau a outro até alcançar os mistérios sublimes. Não se deve, então, imaginar que o Filho de Deus seja uma imagem conglomerada semelhante ao Sol, pois se assim fosse, o Filho de Deus teria de ter um início e o Pai teria de tê-lo engendrado no tempo, e então ele não seria o eterno e onipotente Filho do Pai, mas seria semelhante a um rei que tivesse um rei ainda maior acima dele, que o teria engendrado no tempo e teria o poder de depô-lo. Seria um filho que teria um início, e sua força e seu esplendor seriam semelhantes à força e ao esplendor do sol, que se estendem para fora do sol, enquanto o corpo, ou globo do sol, permanece em seu lugar. Se assim fosse, uma porta angélica de fato estaria mais próxima do Filho de Deus que outra. No entanto, quero mostrar-te aqui a mais alta porta dos mistérios divinos, e não precisarás procurar uma mais elevada, pois não há. Observa. A força ou poder do Pai está em toda parte, nos céus e acima de todos os céus. E essa força engendra por toda parte a luz. Ora, essa onipotência chama-se e é o Pai. E a luz que é engendrada dessa onipotência chama-se e é o Filho. E ele chama-se Filho porque é engendrado do Pai, de modo que é o coração do Pai em suas forças. E uma vez que é engendrado, é outra pessoa que o Pai. Pois o Pai é a força e o reino, e o Filho é a luz e esplendor no Pai, e o Espírito Santo é o movimento ou a expansão das forças do Pai e do Filho, e é quem forma e configura tudo. Assim como o ar deriva ou sai das forças do Sol e das estrelas, move-se neste mundo, faz com que todas as criaturas se engendrem, e as ervas, plantas e árvores brotem e cresçam, e tudo o que há neste mundo exista. Assim também, o Espírito Santo deriva ou sai do Pai e do Filho e ativa, forma e configura tudo o que está na totalidade do Pai. Todas as formas e vegetações no Pai nascem do movimento do Espírito Santo. Por isso, há um único Deus e três pessoas distintas no único Ser Divino. Se quiséssemos dizer que o Filho de Deus é uma imagem circunscritível e imensurável como o Sol, então só haveria três pessoas no lugar em que o Filho estivesse, e fora desse lugar só haveria o esplendor proveniente do Filho, e o Pai, destacado do Filho, estaria sozinho. Então as forças do Pai que estivessem distantes e afastadas do Filho não poderiam engendrar o Filho e o Espírito Santo fora das portas angélicas. E fora desse lugar do Filho, elas, as forças, seriam um ser ou essência impotente. Além disso,
o Pai também seria um ser circunscritível e mensurável. Mas não é assim. O Pai engendra o Filho por toda parte, e de todas as suas forças, e por toda parte o Espírito Santo sai do Pai e do Filho, e há um único Deus, numa única essência, com 3 pessoas distintas. Tens uma imagem ou similitude disso numa preciosa pedra de ouro, na qual tudo está contido. Em primeiro lugar, há a matéria, isto é, o salitre e o mercúrio, que é a mãe ou totalidade da pedra, que engendra o ouro na totalidade da pedra. E no ouro está a soberana força ou virtude da pedra. Nesse caso, o salitre e o mercúrio representam o Pai, o ouro representa o Filho, e a força ou virtude representa o Espírito Santo. Na Santa Trindade, o ternário também é dessa maneira, excetuando o fato de que nela tudo se move e se estende universalmente. Numa pedra áurea, também se vê um lugar ou ponto em que o ouro é mais belo que nos outros pontos, embora o ouro esteja em toda a pedra. É assim que o lugar ou ponto no centro das portas angélicas é um ponto mais belo, santo e querido ao Pai, onde seu mais amado Filho e coração é engendrado da mais rica e amável maneira, e onde o Espírito Santo sai do Pai e do Filho da mais rica e amável maneira. Assim, tens o verdadeiro fundamento desse mistério, e não deves mais pensar que o Filho de Deus foi engendrado do Pai uma vez, em certo momento, como alguém que teve um início, e agora assente-se como rei a quem se rendam honras. Não, esse não seria o Filho eterno, mas alguém que teve início e estaria abaixo do Pai, que o teria engendrado. Ele tampouco poderia ser onisciente, pois não saberia o estado das coisas antes de seu Pai tê-lo engendrado. Mas o Filho é incessantemente engendrado de eternidade em eternidade e resplandece nas forças do Pai de eternidade em eternidade, de onde resulta que as forças do Pai são incessantemente impregnadas pelo Filho de eternidade em eternidade e perpetuamente o engendram. De onde o Espírito Santo resulta ininterruptamente de eternidade em eternidade. Ele sai incessantemente do Pai e do Filho de eternidade em eternidade. E também não tem início nem limite. E esse ser não está apenas num ponto do Pai, mas por toda parte, na totalidade do Pai, que não tem início nem limite. E é isso que a visão e o pensamento de criatura alguma podem penetrar. Amém. Sobre o nascimento dos reis angélicos, como eles provieram. Isso também é solidamente estabelecido no 2º e 3º livros. A pessoa ou corpo de um rei dos anjos é engendrada de todas as qualidades e forças da totalidade de seu próprio reino
através do móvel e ativo Espírito Santo de Deus. Ora, ele é Rei, pois suas forças chegam a todos os anjos de seu próprio reino e é o chefe e condutor deles, o mais belo e poderoso querubim ou trono-anjo. Eis o que Lúcifer foi antes de sua queda. Isso também é descrito a fundo em Os Três Princípios da Essência Divina e a Vida Tripla do Homem. Sobre a base, o fundamento e o mistério. Se quer descobrir o mistério e a mais profunda base ou fundamento, é preciso contemplar e considerar com atenção a criação deste mundo, o governo, a ordem e as qualidades das estrelas e dos elementos. Embora tudo isso seja um ser ou essência corrompido e com dupla face, que não tem vida nem inteligência, pois é apenas um salitre e mercúrio alterados, nos quais o rei Lúcifer alojou-se e nos quais há tanto o bem como o mal, ainda é a verdadeira força divina, que antes de sua alteração era nítida e pura, como ela ainda é no céu. Depois da pavorosa queda do rei Lúcifer, o Criador restabeleceu ou recompôs essas forças das estrelas e dos elementos na mesma ordem em que o reino dos anjos estava na magnificência ou pompa divina antes da queda. Só não deves pensar que o reino angélico e suas criaturas eram arrastados a um movimento de rotação, como ocorre agora com as estrelas, que são apenas forças, e são arrastadas, assim, a um movimento de rotação para a geração deste mundo. E essa geração encontra-se na dolorosa angústia do bem e do mal, na perdição e redenção, até o fim desta remuneração, isto é, até o juízo final. Agora observa. O Sol está no meio ou centro do espaço profundo e é a luz ou coração de todas as estrelas, pois quando o salitre e o mercúrio no reino de Lúcifer tornaram-se fracos ou turvos pela ação deste rei sobre eles, antes da criação deste mundo, Deus extraiu de todas as forças o coração e com ele formou o Sol. Por isso ele é o que há de mais luminoso e torna a iluminar todas as estrelas. Todas as estrelas agem em sua força e ele próprio tem a força ou virtude de todas as estrelas. Ele acende todas as forças das estrelas com seu esplendor e calor, e assim cada estrela recebe do Sol segundo sua força ou qualidade. O reino angélico também foi formado dessa maneira. O Sol representa o trono angélico superior ou supremo, isto é, o querubim ou rei de um reino angélico. É isso que Lúcifer foi antes de sua queda. Ele teve seu assento no centro ou meio de seu reino e com sua força dominou em todos seus anjos. Como o Sol domina em todas as forças deste mundo, no salitre e no mercúrio, isto é, no mole e no duro, no doce e no azedo, no amargo e no adstringente, no frio e no calor, no ar e na água. E o que se vê durante o inverno, quando o frio é tanto que a água congela-se,
E embora o sol gere algum calor em meio ao frio, isso não impede que se forme neve e gelo, apesar dos raios mediante os quais sua claridade penetra neles. No entanto, quero mostrar-te aqui o verdadeiro mistério. Observa. Neste mundo, o Sol é o coração de todas as forças. É formado ou composto de todas as forças das estrelas. Ilumina, por sua vez, todas as estrelas e forças neste mundo. E todas as forças são impregnadas ou ativadas pela sua. Entende isso magicamente, pois trata-se de um espelho ou imagem do mundo eterno. O Pai engendra seu Filho, isto é, seu coração e luz, de todas as suas forças, e essa luz, que é o Filho, engendra a vida de todas as forças do Pai, de modo que nessa luz que resplandece nas forças do Pai, toda espécie de produções, magnificências e deleites é engendrada. É dessa maneira que um reino angélico está formado ou constituído, tudo como uma imitação do ser divino. Um querubim, ou chefe de um reino angélico, é um manancial ou coração da totalidade de seu reino. É produzido de todas as forças de que seus anjos são formados, e é o mais poderoso e luminoso de todos. Um rei angélico é o centro ou o manancial. É dessa maneira que a alma de Adão é o início e centro de todas as almas. E assim como a roda planetária foi produzida e engendrada do lugar ou região do Sol, e nela cada estrela deseja o brilho e a força do Sol, assim também os anjos desejam o brilho e a força de seu querubim ou de seu príncipe. Tudo conforme Deus e a sua semelhança. Pois no salitre e do mercúrio, das forças divinas, o Criador extraiu, entende-se, pelo fiat, o coração, isto é, o centrum da natureza, e formou dele o querubim ou o rei, que por sua vez tem de penetrar com sua força em todos os seus anjos e impregná-los com ela, como o sol penetra todas as estrelas com sua força e impregna-as com ela, ou como a força de Deus Filho penetra em todas as forças de Deus Pai, pela qual são impregnadas e de onde resulta o reino celeste de alegria. É assim que ocorre com os anjos. Todos os anjos de um reino representam a inumerável multidão de forças de Deus Pai. O rei angélico representa o Filho do Pai ou o coração proveniente das forças do Pai. E é também o coração de todas as forças de que os anjos foram formados. A expansão ou impregnação de um rei angélico em seus anjos representa Deus Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo sai do Pai e do Filho e impregna todas as forças do Pai, como também os frutos e formas celestes, fazendo com que tudo cresça, no que consiste o reino celeste da alegria, é justamente dessa maneira que a operação e a força de um querubim ou trono-anjo atuam em todos os seus anjos, como o Filho e o Espírito Santo em todas as forças do Pai, ou como o Sol em todas as forças das estrelas.
Com isso, todos os anjos compartilham a vontade do trono-anjo ou querubim e lhe obedecem, pois todos eles operam em sua força, que está em todos eles, pois eles são membros de seu corpo, como todas as forças do Pai são membros do Filho, que é o coração delas, e como todas as forças e frutos celestes são membros do Espírito Santo, que é o coração deles, no qual eles brotam. Ou ainda, como o Sol é o coração de todas as estrelas, e todas as estrelas são membros do Sol, elas agem todas juntas como se fossem uma única estrela. E, no entanto, o Sol é o coração em meio a elas. E, embora nelas haja uma multidão de forças, todas operam ou agem na força do Sol. E o que quer que observes, seja na carne, seja nos metais, seja nos vegetais da terra, tudo tem sua vida a partir da força do Sol.